Conforme prometido, estou aqui hoje para demonstrar o funcionamento de um DR na prática e também te ensinar como escolher o modelo ideal para sua instalação. Como esse vídeo é uma continuação do último, então sugiro que o assista antes e para isso eu vou deixar um card aí na tela para facilitar o acesso. Também vou divulgar um cupom de desconto de 5% para compras aí em todo o site da Brasiltec, válido por somente 48 horas após essa publicação. Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de fazer um esclarecimento em relação às siglas DR, IDR e DDR, que acaba gerando bastante confusão. O IDR é interruptor diferencial residual e o DDR é disjuntor diferencial residual. A sigla DR engloba esses dois tipos e é a forma mais comum de se chamar esses equipamentos. O interruptor diferencial residual, ele protege somente contra a fuga de corrente, seja por choque elétrico ou por uma falha numa isolação de algum componente ou algum condutor. O disjuntor DR, além de proteger contra a fuga de corrente, ele protege também contra sobrecarga e curto-circuito. Então é basicamente um IDR com um disjuntor incorporado. Como os DDR são muito mais caros do que o IDR, é vantajoso você comprar um IDR e um disjuntor termomagnético, instalar os dois juntos, que acaba ficando muito mais barato e até por isso que também são muito mais populares. Há de se ter muito cuidado também na hora da compra, pois muitos vendedores, por falta de conhecimento, acabam ofertando o IDR como se fosse um DDR. Agora eu vou falar das características principais aí que devem ser levadas em consideração na hora de escolher o seu DR. Uma delas é a tensão limite. A tensão do seu circuito não pode ser maior do que a tensão suportada pelo DR. Geralmente os DRs suportam uma tensão de 400 volts, 450 nos modelos de 4 polos, enquanto que os modelos de 2 polos ficam em torno de 230, 240 volts. É importante também salientar que eles não funcionam em tensão contínua, já que o princípio de funcionamento é por indução e corrente contínua não induz, então não é possível trabalhar com corrente contínua em DR. Outra informação que é fundamental aí na escolha do DR é a quantidade de polos. Nós temos no mercado modelos de 2 e de 4 polos. Os de 2 polos costumam ser utilizados para circuitos de tomada ou para alimentar algum equipamento específico. Eles podem receber fase neutro ou duas fases também. Já os modelos de 4 polos são utilizados em todas as outras situações, onde nós temos 2 fases mais neutro, 3 fases mais neutro ou ainda fase e neutro. Também pode ser utilizado, porém, nesse caso não é comum, já que nós temos um modelo de 2 polos que costuma ser mais barato. Também é importante que se verifique a corrente máxima suportada pelo DR. Essa informação nada tem a ver com a tolerância dele à fuga de corrente. Essa corrente ela é o que o DR suporta nos seus barramentos e no contato. Ela sempre tem que ser maior do que a corrente do seu circuito, já que se fosse menor o DR ia acabar sendo sobrecarregado. Quando não se encontra DR no mercado com corrente maior do que a do seu circuito, é interessante que se desmembre o circuito em mais partes, porque assim você ganha na hora da compra, acaba sendo mais barato, porque se utiliza um modelo comercial de DR, e a outra vantagem é que quando esse DR disparar, ele não vai desligar todo o circuito, e sim só aquela parte que foi desmembrada. Agora talvez a informação mais importante na hora de se escolher o DR, que é a tolerância ou sensibilidade. Essa informação diz o quanto de fuga de corrente que o DR vai ter que detectar para poder desarmar. Geralmente ela é dada em miliamperes, e no caso para proteção de pessoas são 30 miliamperes, ou seja, 0,03 amperes. Isso quer dizer que quando o DR detectar uma fuga igual ou maior a 0,03 amperes, ele vai disparar o circuito, vai abrir todo esse circuito e evitando assim a continuação de um choque, por exemplo. Para proteção de circuitos maiores ou máquinas, utiliza-se 300 miliamperes, mas esse não serve para proteção de pessoas, pois a sensibilidade é muito baixa. Ele é voltado mais para proteção de incêndio, por exemplo, ou outros inconvenientes que possam vir a acontecer por conta de uma fuga de corrente. Agora a última das características que eu elenquei é se vai ser um IDR ou DDR. O DDR, como ele acaba sendo bem mais caro, ele é vantajoso para os casos onde não se tem espaço. Se você for precisar trocar a caixa onde eles estão instalados, aí vale a pena colocar o DDR para não ter que trocar a caixa, quebrar a parede e tudo mais. Agora, se você tem espaço, ou se você já tem um disjuntor, ou se tem a possibilidade de comprar um disjuntor, aí com certeza vale a pena o IDR, ele é bem mais barato e acaba sendo bem mais vantajoso. A relação custo-benefício é bem favorável ao IDR. Agora eu vou divulgar o cupom de desconto conforme prometi, mas antes vou pedir para que se inscrevam no canal da Brasiltec e ativem o sino para receber notificações e ficar por dentro aí de todas as novidades. Nós costumamos oferecer benefícios para quem vem acompanhando o canal, mas como assim como esse de hoje eles têm prazo de validade, então é importante que esses vídeos sejam vistos assim que são postados. Então o cupom está aparecendo agora na tela e com ele você terá 5% de desconto para comprar qualquer item no site da Brasiltec
válido por somente 48 horas após a postagem desse vídeo. Para demonstrar o funcionamento desses equipamentos, eu estou aqui com um IDR de 63 amperes, tetrapolar, com tolerância ou sensibilidade de 30 miliamperes. Então esse IDR aqui ele é para proteger pessoas e por isso inclusive eu representei uma pessoa aqui com 2 sinalizadores LED. Esses 2 sinalizadores somados têm uma potência um pouquinho menor de 4 watts e isso vai ser suficiente para desarmar. Por quê? Essa corrente que ele vai gerar ali vai dar um pouquinho mais que 15 miliamperes, mas por norma os IDRs ou DDRs eles tendem a desarmar com uma corrente um pouco acima de 50% da tolerada. Então nós temos aqui a tolerância de 30 miliamperes, então um pouquinho acima de 15 miliamperes ele já tende a atuar. Até 30 ele tem que atuar, precisa atuar, mas acima de 50%, acima de 15 então ele tende a atuar. Então nesse caso aqui a princípio ele vai desarmar quando essa pessoa aqui levar um choque, desde que esse choque seja uma fuga para a terra. Então vou demonstrar aqui algumas situações. Já vou adiantar que para curto-circuito e sobrecarga, se eu tiver aqui na minha carga um curto ou uma sobrecarga, esse dispositivo não vai desarmar. Ele não é um disjuntor DR, não é um DDR, né? Ele é um IDR, interruptor DR. Então é somente para fuga de corrente mesmo. Outros equipamentos que eu tenho aqui é ainda a minha carga, que está representada aí por um desumidificador de painel. Esse equipamento é utilizado nos painéis aí para tirar a umidade. Eu acabei optando por ele porque ele não faz barulho, também não tem luz que acabaria atrapalhando na gravação. Então, como ele é só uma resistência, eu acabei optando por ele. E tenho aqui uma chave também para ligar e desligar essa carga, para que nós possamos fazer esses testes com e sem carga, né? Para verificar o comportamento nas duas situações. Apesar que é uma carga bem pequena também, né? Então vamos lá, eu vou ligar aqui meu IDR. Mais um detalhe, eu posicionei aqui a fase no terceiro polo e o neutro no quarto, para que esse botão de teste funcione, porque a alimentação do resistor interno que causa a fuga dentro do IDR para poder desarmar ele, para poder fazer esse teste, pega alimentação aqui na entrada do terceiro polo e na saída do quarto. Então essa corrente que passa pelo resistor, ela acaba deixando de passar por dentro do núcleo do IDR, consequentemente acaba sendo uma corrente de fuga, então está passando por fora do núcleo e aí ele desarma. Então esse é o primeiro teste inclusive que eu vou fazer. Ó, o botão de teste funcionou. Então assim, se eu colocasse a minha fase em qualquer um desses outros terminais, o IDR funcionaria normalmente, porém o botão de teste não. Então bacana que se posicione dessa forma, que daí você tem todas as funções dele. O primeiro teste que eu vou fazer é o seguinte, é um choque. Nós temos aqui o neutro derivando nesse borne aqui, e a fase está passando aqui pelo amperímetro e está derivando aqui também. Então, o que vai acontecer nesse caso aqui na instalação como ela está agora? Nós teremos a fase passando aqui pelo botão. Quando eu pressionar, o nosso bonequinho aqui vai acabar levando um choque, e esse choque vai voltar pelo neutro, passa pelo IDR também e vai para a rede. Nesse caso, o IDR tende a não desarmar, porque esse bonequinho ele vai estar sendo interpretado como uma carga, porque a corrente ela acaba passando pelo boneco e tanto na fase quanto no neutro estão passando aqui por dentro do IDR. Então, nesse caso, a tendência é que ele seja interpretado como uma carga e não vai desarmar. Reparem. Como o meu bonequinho ficou vermelhinho, quer dizer que o LED ligou então, né? E ele está tomando um choque, mas o IDR não dispara. Agora, se eu ligar a carga, qual que vai ser o resultado? Nós temos agora uma carga, a tendência é que essa corrente vai diminuindo à medida que o desumidificador vai esquentando um pouquinho, mas independente disso eu vou apertar aqui o botão e o resultado é o mesmo. O boneco leva um choque, mas o IDR não dispara. Então agora eu vou mudar um pouquinho aqui nossa bancada para fazer um novo teste. Nessa terceira situação de teste, nós temos o nosso boneco em contato com a fase, assim que eu apertar esse botão, e agora não mais em contato com o neutro, e sim com a terra, que é o que acontece na grande maioria dos choques. A pessoa ela tem contato com alguma das fases, encosta em uma das fases, e também está em contato com o solo, ou com o piso, ou com a parede, enfim, alguma superfície naturalmente aterrada. Então, nesse caso aqui, a única alteração do circuito interior foi esse cabo que, em vez de estar aqui no neutro e retornando aqui pelo neutro, ele acaba passando pelo terra. Então, nessa situação agora, como essa corrente que vai passar aqui pela fase é diferente da do neutro, então a tendência é que o DR atue e proteja essa pessoa. Vou apertar aqui o botão para testar. Imediatamente o nosso DR atuou. Reparem que acabou piscando a lâmpada, então quer dizer, essa pessoa ela levou sim um choque, teve essa sensação de choque, porém foi algo muito rápido, não representou riscos
a saúde e a integridade da pessoa, porém ela teve a sensação de choque, porque o DR ele só atua depois que essa corrente está passando, que ele percebe essa corrente, então acaba assim ligando as lâmpadas, né? Eu vou rearmar aqui o circuito e ligar a carga agora para representar a mesma situação, só que com uma carga ligada. Eu vou apertar aqui o botão. Da mesma forma nós tivemos um desarme instantâneo. Novamente essa corrente ela acabou passando aqui pela pessoa, mas foi muito rápido, não houve tempo suficiente para que essa pessoa fosse ferida. Obrigado por acompanhar esse vídeo até o final, se inscrevam no canal da Brasiltec e até a próxima.